Bom dia a todos os servidores do BNDES que estão nos acompanhando, também a todos que nos acompanham aí pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, e um bom dia especial também aos meus dois amigos feitos ao longo desse debate, Valderi e o professor Aloísio, né, que foram pessoas fundamentais para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos chegando. Primeiramente, Saulo, deixa eu destacar aqui que esse projeto, né, eu apenas dei continuidade a ele, porque esse tema já vem sendo debatido aqui há muito tempo, na Câmara dos Deputados. Eu estou no meu 4º mandato como deputado federal. Esse tema me chegou, na realidade, em 2016, numa transição que nós tínhamos aqui na casa, e esse tema já adivinha, só para você ter uma ideia, o projeto original dele é um projeto 6229 de 2005, do então deputado José Medeiros. Então, este era o projeto original. Apenso a ele, ou seja, junto desse processo, nós tínhamos mais de 33 projetos que manifestavam a intenção da alteração da Lei 11.101, que era, então, conhecida como a Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então, para que nós tivéssemos uma profunda avaliação, era necessário resgatar este passado, avaliar todas as iniciativas legislativas que nós tínhamos para fazer esse debate e, obviamente, aproveitar o ambiente econômico que nós estávamos vivendo. O que aconteceu? Eu sou de uma época, ainda como advogado, do antigo decreto de 1945. Eu propus ações de concordata, só para você ver como a minha OAB é antiga. Então, eu sou ainda da época das concordatas. O efeito de 2005, já também uma pós-crise, uma nova perspectiva, quando vem a Lei 11.101, a lógica era diferente, e aí o tema concordata, que já estava indo para uma linha mais pejorativa, ganhou o status ali de um conceito chamado recuperação judicial. Fica até mais interessante, mais atrativo, e essa foi a lógica. Falência é falência em qualquer lugar do mundo, a lógica tem que se seguir dentro desta linha. Nesse marco temporal, vamos pular 2016, 2017, nós tivemos, em 2018, um projeto de lei encaminhado pelo governo federal à época, projeto 10.220, e esse projeto, ele tinha a intenção de compilar os debates que estavam ocorrendo nos grupos de trabalho que existiam, então, no Ministério da Fazenda, à época, sobre a questão do ambiente de negócio, sobre a questão de como colocar o Brasil em condições mais favoráveis no doing business, que é um fator importante, que recentemente nós aprovamos a medida provisória 1040, né, que também eleva a questão do ambiente de negócio do Brasil, quer dizer, coloca em condições melhores. E o debate ali no Ministério da Fazenda à época era exatamente nesse. O projeto 10.220, ele nasce desse grupo de trabalho, com várias entidades também, vários juristas, juízes também, e propõe. Só que no momento em que ele tramita pela Casa Civil, à época, em 2018, aí sim, eu posso falar aqui muito à vontade, porque esse debate pautou muito a nossa discussão, o 10.220 sofre a influência direta e quase que absoluta da Fazenda Nacional, ou seja, o que era um projeto de recuperação judicial e falência, ele se transformou praticamente um projeto da Fazenda Pública, na lógica da Fazenda Pública, com todo respeito. E, obviamente, o projeto 10.220, quando chega à Câmara, em 2018, em pleno ano eleitoral, ele não, apesar da gente acompanhar, tentar ainda fazer um debate, não encontrou um terreno fértil para que isso pudesse se desenvolver. Mesmo, né, nós temos aí, passando por crises episódicas, mas também de caráter importante. Em 2019, na assunção, então, do atual governo, presidente Bolsonaro, com a assunção também no Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes, da equipe, né, professor Aloísio,
Valderi, que também participou dos debates na administração passada, nós entendíamos que deveríamos colher aquele material, criar, se fosse o caso, uma comissão especial e começar a fazer o debate. E foi isso que foi feito. Na realidade, se há uma lei, e eu posso dizer isso muito a cavaleiro, desses anos todos que eu estou aqui na Câmara, que além de parlamentar, a gente está com quase 15 anos aqui no parlamento, eu fui durante 3 anos assessor. Eu fui cargo de confiança aqui na casa, atuei em assessorias partidárias aqui, exatamente dando parecer. Então, o que eu mais quis colocar, e faço isso na minha atividade rotineira aqui, é dar voz às entidades, aos órgãos, e o papel fundamental aqui, não só das entidades de classes, advogados, mas também da área econômica, mas também a Procuradoria da Fazenda e, principalmente, os tribunais de justiça do país. Ouvimos pelo menos 11 tribunais de justiça em termos, aqueles tribunais que mais têm matéria sobre recuperação judicial, o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, vários aqui que eu poderia mencionar, que eu estive presente ouvindo a visão dos magistrados na ambiência de negócios numa recuperação judicial. Porque o interessante é que a lógica da recuperação judicial, apesar de ser um processo, né, como diz, judicial, ele tem, na realidade, ele é um balizador, né? Não existe réu e autor, existe ali uma mesa de conciliação, e o juiz serve mais ou menos como um árbitro, né? A lógica é essa. Veja que o detalhe do processo, né, as características de um processo no judiciário, a recuperação judicial sai um pouco desse trâmite. Ele tem um viés econômico, um viés empreendedor e um viés judicial. E essa foi a lógica. E nós queríamos incorporar esses conceitos, os conceitos que já estavam consolidados, discutidos em vários ambientes dos tribunais de justiça do país. Nós tivemos uma excepcionalidade que eu gosto sempre de caracterizar aqui, de registrar, de termos um grupo de ministros do STJ que se formaram sob a presidência da ministra Andrighi, para fazer o debate sobre o projeto de lei. Ou seja, houveram contribuições importantes no debate, no texto, tanto dos tribunais de justiça quanto do STJ, que até então estavam no processo de consolidação de alguns temas da interpretação da Lei 11.101. Eu acho que esse foi o grande viés. Aí eu vou pegar algumas palavras aqui do presidente Montesano para reforçar o papel que nós queríamos nesse debate aqui da Lei 11.101, na modificação, e agora a Lei 14.112. O primeiro ponto era restabelecer o equilíbrio entre credores e devedores. Isso é um aspecto fundamental que, ao longo dos anos, na interpretação dos tribunais, nos debates, foi se perdendo. Então, nós precisamos reequilibrar essa questão do poder entre devedor e credor para que nós tivéssemos um melhor ambiente de negócio. Isso é fundamental, inclusive colocar ao magistrado exatamente essa propriedade. Uma outra questão que foi fundamental e tem muito a ver com o debate que nós vamos fazer aqui é o investimento ao financiamento do devedor. Isso é importante, não há recuperação judicial se não houver recurso. Não há recuperação judicial se não for viável o negócio, e às vezes é viável, e as pessoas têm que ser um dinheiro novo, né? Esse dinheiro novo é fundamental para que nós possamos incentivar. E o papel do BNDES, mais ainda. É claro que ninguém vai buscar ou vai atrás daquelas questões que são fraude, porque a fraude tem que ser punido com os rigores da lei, com o crime. Agora, quando não é fraude, quando trata-se de um processo em perspectiva de recuperação, então vamos atuar. E se não houver dinheiro novo, não tem o que se discutir. Uma outra questão, aí também trazida por você, Saulo, e pelo presidente, é maior segurança jurídica, especialmente na questão da venda dos ativos. E isso foi um diferencial no nosso debate. Outro ponto que eu agradeço muito ao professor Aloísio, ele foi
foi fundamental nesse tema aqui, que foi o aprimoramento da recuperação extrajudicial. Aliás, a depender do professor Aloysio, depois ele vai comentar, nem existiria recuperação judicial, né? Ele acha que isso, a tudo que vai para o judiciário, sempre cria uma celeuma muito grande. Mas nós precisamos de um árbitro, né? Então, aí o judiciário foca nesse sentido. Mas o aprimoramento da recuperação extrajudicial talvez tenha sido aí, vamos ver agora na execução da lei, no seu aprimoramento, na sua interpretação, essa lógica. E aí vocês vão poder ouvir aí o professor Daniel Carnio, o Satiro, o Ivo. Você tem aí hoje realmente um time de primeira para fazer o debate dessa lei. E eu, particularmente, Saulo, sugiro que você provoque essa questão da discussão da recuperação extrajudicial, que tem sido, sim, com certeza, uma grande oportunidade. Outra questão aqui, tratamento do crédito fiscal. Só para deixar claro, foi com a discussão da reforma dessa lei da recuperação judicial que nós introduzimos um debate fundamental na sociedade, que foi a questão da discussão do crédito tributário, do crédito fiscal. Como é que nós damos aso a isso? Como é que nós fazemos sem sufocar a empresa, mas respeitando os limites? Isso inaugurou aqui, com esse debate, um tema que é bem interessante, que depois foi promovido uma medida provisória, salvo engano, a medida provisória 899, eu não me lembro, foi bem no início da pandemia, ali em fevereiro ou março de 2020, uma medida provisória 899 que acabou transformando a primeira lei de transação fiscal, que era a regulamentação do artigo 171 do Código Tributário Nacional, a autorização para que os procuradores pudessem fazer a transação tributária, a transação fiscal. Um artigo, um código de 1966 que tinha um artigo que nunca foi regulamentado. Isso é um negócio impressionante, coisas que o Brasil ainda vai levar para o tema, mas isso acho que vai ser fato para museu. Mas o tratamento do crédito fiscal também foi um diferencial introduzido aqui pela Lei de Falências e Recuperação Judicial. Uma questão que foi tema fundamental com participação de várias entidades, a maior responsabilidade com o administrador judicial, ou seja, o administrador judicial não pode ser qualquer pessoa, a qualificação dele tem que ser fundamental, tem que ser, além da confiança do juiz, ele tem que ter credenciais para conduzir um processo de recuperação judicial. Isso é importante, isso foi colocado de forma bem evidente no tema aqui da Lei 14.112. E aí a outra questão da regulamentação da RJ nos grupos econômicos, isso é um tema que você, com certeza, acho que no próximo painel vai debater muito. A criação de um sistema de prevenção à crise, ou seja, a criação de sinais de alerta para uma circunstância, até mesmo para o ambiente de negócio. Vocês devem ter aí não só um bom sistema de compliance, mas também um bom sistema de observar na crise os alertas que as empresas vão manifestando, que isso sirva, esses starts, esses alertas, esses alarmes, sirvam para essa prevenção, para você evitar, inclusive, que se entre em recuperação judicial. Tá? Bom, e aí, para já encerrando aqui a minha participação desse escopo da lei, a questão da melhoria nas falências, né? Ou seja, falência tem que encerrar, tem que acabar, tem que ter começo, meio e fim. E isso é uma coisa que no Brasil também era uma outra jabuticaba brasileira, falências com 10, 20, 30, falências com 38 anos. Isso não é falência mais, isso pode dar outro nome, um arrasto, um arrastão, seja o que for, mas não é falência. Então, mesmo assim, tira ali o CPF, CNPJ que estiver contaminado, responda o processo se houve fraude, responda o processo, atue o processo, mas encerre o empreendimento. Se aqueles de bem ou que empreenderam e não tiveram sucesso, não tem problema. Abre o processo falimentar, assume as responsabilidades e volte a empreender. Não tendo condições, volte a empreender. A falência virou um peso, virou um conceito extremamente negativo. E outras, nós conhecemos aqui casos, tanto no Brasil quanto de fora, pessoas que às vezes
faliram uma, duas vezes e depois voltaram a empreender e são empresários de sucesso. Eu não estou falando aqui nenhum absurdo, nem estou defendendo a lógica, e não é um processo, com todo respeito aqui às linhas religiosas, não é um projeto de misericórdia, eu tenho que ter pena, misericórdia, é um caso que ele tem que assumir a responsabilidade, pagar pelos prejuízos ali, ou pelos investimentos que fez, sair dessa situação de falimentar e voltar a empreender. Porque, normalmente, são pessoas que avançam, que têm desejo, e que, às vezes, empreenderam em momentos equivocados. Fazendo uma rápida comparação, alguém que abriu uma loja de fitas de videocassete em plena ação de momentos de streaming, de plataformas hoje tecnológicas. Ou seja, é uma situação que, às vezes, o cara faltou percepção, faltou um pouco de informação e, por um equívoco, ele precisa voltar a empreender. Então, essa questão da melhoria do ambiente de falência, se eu posso destacar um aspecto que foi muito importante na contribuição de todos, foi essa melhoria. E um outro tema, que era um tema que o Brasil precisava ajustar na Uncentral, que foi a questão da falência transnacional, também introduzida com vários artigos, vários dispositivos. Foi um debate bastante intenso com as instituições. E aí, Saulo, eu vou encerrando por aqui, agradecendo a você, agradecendo ao presidente Montezano, e também agradecendo as várias entidades que colaboraram para que esse texto chegasse a esse ponto. E aí, esses dias me comentaram, mas não é crítica, tem crítica à lei, tem crítica a 14.112, acabou de nascer. Eu falei, meu amigo, perfeição não existe. O processo legislativo é de aprimoramento. Nós tivemos o cuidado de ouvir a todos, mas não podemos colocar a intenção de todos, senão não seria uma lei, seria uma consolidação, seja lá qual for, um testamento. Então, nós procuramos, né? E aqui eu sempre disse a todos os que colaboravam, a OAB, os institutos, o Ministério Público, os tribunais de justiça, juízes, desembargadores, todos, eu falava sempre o seguinte: aqui é uma casa do coletivo, não adianta me convencer, você tem que convencer a maioria, para que a linha de raciocínio possa prevalecer. Aqui o desejo vai sempre prevalecer da vontade da população, do povo. Essa é a lógica. E foi assim. Esse foi o texto que nós entregamos. E destaco ao final aqui, Saulo, a sua frase, né? Estamos ainda na fase da implantação da lei. Ainda tem muita água para rolar. A vantagem é que alguns pontos que eram de debate no STJ vai ser consolidado, porque são fatos pretéritos, mas algumas confusões, ou seja, algumas discussões já vão ser superadas, porque a lei deixou um pouco mais claro. Isso é o papel do legislador, esse é o papel da Câmara, e eu agradeço a oportunidade de falar para vocês. E nesse ínter, agradeço também o relator desta matéria no Senado Federal, que não foi ninguém mais, ninguém menos que o nosso atual presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, que, aliás, deu uma aula, né, dentro dessa linha, dentro desse trabalho também, foi um momento muito importante, e a postura dele fez com que o projeto também passasse pelo Senado sem muitas modificações, e nós tivéssemos aí uma aprovação em 25, acho que foi dia 25 de novembro do ano passado, e depois a sanção presidencial. É interessante que a sanção presidencial foi no dia 24 de dezembro, ou seja, véspera de Natal. Foi um presente de Natal que eu costumo dizer para os nossos colaboradores que participaram, que a gente não deu tempo nem de comemorar. A gente ganhou o presente de Natal, mas não deu tempo de comemorar, porque a Câmara já estava em recesso, mas o sucesso, eu acho que da legislação, do trabalho, eu reputo a essa coletividade, as informações, todas as pessoas que colaboraram. Aqui, o meu papel é ser só um condutor desses desejos para poder fazer a modificação. Lembrando sempre que eu sou 1/513º, né? Eu sou só apenas uma vontade, mas fez prevalecer porque muitos outros colaboraram para que nós chegássemos a esse ponto, especialmente o Ministério da Economia, na pessoa do professor Valderi também.